A novela chegou ao fim. A negociação finalmente foi concluída porque o jogador que viria para substituir o Arrascaeta na posição de camisa 10 respondeu à diretoria do Flamengo e, segundo as últimas informações, já estaria no Rio de Janeiro. Vou falar sobre isso e também comentar sobre o próprio Arrascaeta, além do Gonzalo Plata, que acabou sendo cortado do primeiro treino da seleção equatoriana. Também tem o Luiz Araújo, que postou uma foto com o Jorginho e mexeu com a torcida rubro-negra. Fala, minha galera! Chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo aquele pacote completo de notícias quentinhas do nosso Mengão, o clube mais amado do Brasil e do mundo. E antes de tudo, se você ainda não é inscrito, aproveita que é de graça. Só clicar no botãozinho aí embaixo para ficar ligado em tudo que rola no Flamengo. Começando em alto estilo, parabéns para a molecada do Sub-14 que fez história na Itália. Eles conquistaram um torneio internacional que nenhum time brasileiro havia vencido antes, com um desempenho impecável. 7 jogos, 7 vitórias e 44 gols marcados. Na final, uma vitória contra o Milan para dar aquela moral que só o Mengão sabe dar. Essa garotada realmente mostrou que tem talento de sobra. Saindo da Europa e indo para o Uruguai, tem uma história engraçada com o lateral Guilherme Varela. O cara chegou para se apresentar à seleção uruguaia todo alinhado e o perfil oficial da seleção brincou com ele, dizendo que o lateral também joga como volante, já que o técnico Felipe Luiz o tem escalado nessa posição em alguns jogos. O Varela virou um verdadeiro coringa na equipe. Já falando da seleção uruguaia, tem o Jorge Arrascaeta, que acaba de alcançar a marca de 100 participações em gols pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. É um número impressionante para um jogador que é peça fundamental no time e faz a diferença em campo toda vez que veste o manto rubro-negro. E sobre o Jorginho, que é esperado entre sexta e sábado no Rio, o jogador acabou de se casar e postou algumas fotos do casamento. Agora é aguardar sua chegada para avaliações e assinatura do contrato, reforçando ainda mais o elenco do Flamengo para a temporada. O Luiz Araújo mexeu com a torcida ao postar uma foto antiga nas redes sociais, mostrando um momento em que ele jogava no Lille e o Jorginho estava no Chelsea. Na imagem, o Jorginho aparece marcando o Luiz Araújo sem nenhuma legenda. Claro que a torcida já começou a especular sobre a chegada do meio-campista e a expectativa está lá em cima. O técnico Felipe Luiz também viralizou com seu discurso após a goleada por 5-0 contra o Fortaleza. Ele destacou a importância da vitória que colocou o Flamengo na liderança, mas alertou que ainda falta muito campeonato pela frente. Naquele jogo, o goleiro do Fortaleza fez defesas incríveis no primeiro tempo, segurando o placar, mas o Mengão não desistiu e no segundo tempo conseguiu furar o bloqueio para construir uma vitória convincente. Enquanto isso, a liderança no Brasileirão ainda pode ser contestada porque outros times têm jogos pendentes, já que algumas partidas foram adiadas para depois do Mundial de Clubes. Então o Flamengo precisa continuar firme e fazer sua parte até a rodada final para garantir o topo da tabela. Falando em mercado da bola, o Flamengo tentou a contratação do jovem Álvaro Montoro, revelação argentina de apenas 18 anos e apontado como o novo Thiago Almada. Porém, o jogador já teria optado por outro clube do Rio de Janeiro, o Botafogo, e segundo informações ele já estaria na cidade para realizar exames e ser anunciado oficialmente. O Flamengo tentou a negociação, mas não conseguiu fechar. Seguindo o papo sobre o Flamengo, não dá para deixar de destacar o impacto que as recentes movimentações têm causado dentro e fora do clube. A chegada do novo camisa 10, que já está no Rio, mexe diretamente com o planejamento da equipe, trazendo uma nova dinâmica para o meio-campo. A expectativa é alta, porque substituir um jogador como Arrascaeta não é tarefa fácil, ainda mais quando ele é um dos pilares do time e está consolidado como um dos maiores nomes do futebol nacional atualmente. A diretoria do Mengão sabe disso e por isso a escolha do substituto é estratégica, buscando um atleta que possa dividir as responsabilidades e manter o nível elevado do setor criativo. Enquanto isso, o trabalho de adaptação do Jorginho vai acelerar nos próximos dias. Com seu casamento recém-celebrado, ele deve chegar ao Rio ainda mais focado e disposto a contribuir para o clube. A foto do Luiz Araújo postada nas redes sociais só fez aumentar a expectativa da torcida, que já imagina o meio-campo ganhando ainda mais qualidade e versatilidade,
com a chegada desses reforços. Essa movimentação demonstra o desejo do Flamengo de manter seu protagonismo não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas competições internacionais que vêm pela frente. O time sabe que o desafio é grande com adversários cada vez mais qualificados, mas o investimento mostra que o clube não pretende abrir mão da sua força e tradição. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mostrado um desempenho que impressiona pela regularidade e pela capacidade de se impor contra qualquer adversário. A goleada contra o Fortaleza por 5-0 deixou claro o poder ofensivo que o time apresenta quando está bem entrosado. O técnico Felipe Luiz tem conseguido extrair o máximo dos seus jogadores, ajustando o sistema tático para explorar os pontos fortes do elenco. O discurso do treinador, exaltando a vitória, mas ao mesmo tempo alertando que o campeonato ainda está longe de acabar, mostra maturidade e consciência da complexidade da competição. Não é só vencer uma partida, é manter o foco durante toda a temporada, superar os obstáculos e administrar o desgaste físico e emocional dos atletas. A liderança no Brasileirão, apesar de confortável, é uma posição que pode ser contestada a qualquer momento, pois alguns jogos importantes ainda vão acontecer após a pausa para o Mundial de Clubes. O Flamengo sabe que não pode relaxar e precisa continuar somando pontos para garantir a melhor colocação possível. A torcida está empolgada e confiante, mas entende que o caminho é longo e que cada rodada pode trazer surpresas. O clima no Ninho do Urubu é de concentração, com todo mundo trabalhando forte para manter o time no topo da tabela. Enquanto a temporada segue, a questão do mercado da bola continua sendo um assunto constante nos bastidores. A tentativa frustrada de contratar Álvaro Montoro, jovem promessa argentina, mostra que o Flamengo está atento às oportunidades para reforçar seu elenco com talentos que possam se desenvolver no clube. A concorrência é grande, especialmente entre os times do Rio de Janeiro, e o Botafogo conseguiu levar a melhor nesta negociação específica. Isso não desanima o Flamengo, que continua monitorando o mercado e buscando atletas que possam somar. A revelação do Vélez, considerado até melhor do que o próprio Thiago Almada por alguns especialistas na Argentina, é um exemplo do tipo de jogador que desperta interesse. O Flamengo sabe que investir em jovens promessas é fundamental para garantir um futuro brilhante, além de fortalecer o time imediatamente. No que diz respeito aos jogadores que estão com as seleções, a situação do Gonzalo Plata merece atenção. O meia equatoriano está se recuperando de um edema no joelho e precisou ser cortado do primeiro treino da seleção do Equador. Ele permanece em tratamento com a equipe médica do seu país, mas sua condição preocupa o Flamengo, já que a recuperação de lesões pode afetar diretamente a sequência da temporada do atleta no clube. Plata é um jogador importante no esquema tático, e sua ausência nos treinamentos gera uma lacuna que o treinador precisa ajustar para manter o equilíbrio do time. Aqui no Brasil, a presença dos jogadores do Flamengo na seleção brasileira também é motivo de orgulho e de observação constante. Gerson, Léo Ortiz, Alexandre e Danilo estão entre os atletas que seguem trabalhando para manter o alto nível e representar o clube da melhor maneira possível. A comissão técnica do Mengão acompanha de perto a participação desses jogadores, ciente de que o ritmo e a forma física deles influenciam diretamente no desempenho do time. O cuidado com a recuperação e a preparação física é essencial para evitar lesões e garantir que o elenco esteja sempre competitivo. Voltando ao Flamengo, é importante destacar que a base continua sendo uma prioridade para o clube. O feito da equipe sub-14, que conquistou um título inédito na Itália, é a prova de que o trabalho de formação está dando resultados excelentes. A revelação de jovens talentos é uma das marcas do Flamengo, que consegue unir tradição e modernidade ao preparar atletas para o futebol profissional. O aproveitamento desses garotos no elenco principal pode ser um diferencial para a temporada, trazendo juventude e energia e aquela vontade de provar o seu valor. O Flamengo tem uma estrutura que permite essa integração entre as categorias de
Base e o time principal, algo que muitos clubes ainda tentam implementar. Essa relação direta facilita o desenvolvimento dos jogadores e a adaptação ao alto nível. Além disso, o investimento em infraestrutura com centros de treinamento modernos e profissionais especializados ajuda a manter a competitividade do clube em todos os níveis. O momento atual do Flamengo é de expectativa, esperança e muita vontade de crescer. A torcida está empolgada com as novas contratações e com o desempenho do time no Brasileirão. O ambiente é de otimismo, mas com a consciência de que o futebol é uma competição cheia de desafios. Cada jogo, cada treino e cada decisão dentro e fora de campo contam para a construção de uma temporada de sucesso. O Flamengo não para de trabalhar, seja em campo com os jogadores, seja nos bastidores com a diretoria, buscando as melhores soluções para o clube. A pressão é grande, pois a história do Mengão exige sempre títulos e bons resultados. Mas o time e a comissão técnica têm mostrado que estão preparados para essa missão. Nos próximos meses, as atenções estarão voltadas para os jogos decisivos, para o Mundial de Clubes e para o desenvolvimento dos novos jogadores que chegaram para reforçar o elenco. A expectativa é que o Flamengo continue brilhando com um futebol ofensivo envolvente e competitivo que represente bem a grandeza do clube. Esse é o momento do Mengão mostrar sua força, sua garra e sua paixão pelo futebol. A nação rubro-negra está unida, esperando que os resultados venham dentro e fora das quatro linhas para que o Flamengo continue escrevendo capítulos memoráveis na sua história gloriosa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do Flamengo, um clima de tensão começa a ganhar força e movimentar o mercado da bola. Segundo fontes próximas ao clube, o treinador da equipe, Filipe Luís, teria perdido a paciência com um dos jogadores do elenco e pedido a saída do atleta após uma acalorada discussão nos últimos treinos. Embora o clube ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o ocorrido, o burburinho já tomou conta das redes sociais e da imprensa esportiva, deixando a torcida em alerta. A situação, segundo relatos internos, teria começado após divergências em relação à postura do jogador dentro e fora de campo. Filipe Luís, conhecido por sua disciplina e comprometimento, teria confrontado o atleta sobre sua entrega nos treinamentos, o que acabou gerando um desentendimento intenso. Fontes indicam que a conversa ultrapassou os limites do profissional e chegou a um ponto de ruptura, com o treinador pedindo formalmente à diretoria que avaliasse a possibilidade de liberar o jogador do elenco. Este rumor surge em um momento delicado para o Flamengo, que está no meio da temporada e enfrenta desafios importantes tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições continentais. A possível saída do atleta poderia mexer com a estrutura do time e influenciar diretamente no desempenho da equipe. Ainda não se sabe qual seria o destino do jogador, mas especula-se que clubes nacionais e internacionais já teriam demonstrado interesse, atentos a uma possível negociação rápida. A diretoria do Flamengo, por sua vez, mantém uma postura cautelosa e evita comentar os rumores, tentando preservar o ambiente interno e a harmonia do elenco. No entanto, a pressão sobre o treinador cresce, já que a relação conflituosa com um jogador de destaque pode gerar reflexos dentro do grupo. A torcida, sempre apaixonada, acompanha de perto as movimentações e espera por desdobramentos que possam esclarecer o futuro do atleta e do próprio comando técnico. Enquanto isso, o burburinho sobre a saída do jogador segue ganhando força e especialistas do futebol já começaram a analisar as consequências que essa possível negociação pode trazer ao Flamengo. A repercussão também levanta questionamentos sobre a gestão de elenco de Filipe Luís, especialmente em um momento em que o time precisa de união para buscar os títulos que almeja. De qualquer forma, a situação ainda está longe de um desfecho oficial. E os próximos dias prometem ser decisivos para o Flamengo. Resta saber se o pedido do treinador será atendido ou se haverá uma tentativa de conciliação para evitar uma perda que pode impactar significativamente o grupo. Até lá, o clube vive um verdadeiro clima de mistério e expectativa, com a
Torcida dividida entre a preocupação e a esperança de que tudo se resolva da melhor forma possível. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder nenhum. Papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!